Está no ar, Sintonia Urbana, o seu programa de qualidade de vida nas cidades. Uma projeção da Asbeia e da OutV. Boa tarde. Hoje nós vamos falar mais de arquitetura brasileira. Temos falado muito de arquitetura, muito de urbanismo, mas hoje nós vamos falar especificamente de arquitetura. Ontem, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura fez a sua festa de fim de ano, que culminou com as comemorações dos seus 40 anos de criação. E lançou este livro, Arquitetura Brasileira, Asbeia, 40 anos. O livro foi organizado pelo jornalista, arquiteto e editor Fernando Serapião, que já esteve aqui num programa anterior falando um pouco do livro, mas discutindo outras questões. E hoje nós queremos mostrar este livro para exatamente que as pessoas tenham um pouco de conhecimento do que foi a produção da arquitetura brasileira nesta época, o que se debateu, o que se discutiu. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Zé Márcio. Fernando, você pegou, a Asbeia nasceu em junho de 73, a gente vai voltar a isso. O livro foi dividido em 4 décadas, por décadas. Houve uma alteração muito grande, digamos assim, em termos da visão na arquitetura brasileira nesse período, nesses 40 anos de existência da Asbeia, ou não há rupturas, nem com o período anterior, nem dentro desses períodos? Como é que você viu isso? Ruptura propriamente dita não há. A arquitetura ela se movimenta muito lentamente. A produção arquitetônica ela é sempre resultado de muita reflexão e sempre muito amparada no que foi feito no passado. Então, os movimentos de arquitetura a gente só consegue ver em perspectiva. A gente nunca consegue ver quando ele está realmente acontecendo. É muito mais difícil. Então, eu não consigo enxergar um momento de ruptura propriamente dita, apesar de esse período ter passado por muitas mudanças econômicas e muitas políticas, né? Então a gente consegue identificar mudanças, mas sem ruptura. Sem ruptura. E mudanças estéticas também, sem rupturas? Eu diria que sim, sem rupturas. As mudanças estéticas elas se dão muito também lentamente, eu acredito. Como a gente aborda no livro, por exemplo, no passado, quer dizer, quando a Asbeia é formada em 73, a gente tinha claramente o final de 2 períodos clássicos da arquitetura moderna brasileira, né? Então, assim, a gente tinha de um lado o que a gente chama de escola carioca, que é onde a arquitetura brasileira realmente ganha um maior prestígio internacional. Esse período vai da criação do Ministério, o edifício do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, nos anos 30, 40, até tendo como auge Brasília, né? Em contrapartida a isso, você tem uma certa diferença e contestação do que se fazia na escola carioca, que era uma escola que produzia uma ideia de Brasil muito clara, né, associada à política e à economia. Então, a arquitetura de São Paulo, aí sim, não é que ela propõe uma ruptura em relação à escola carioca, mas ela tem uma força muito diferente que é relacionada a uma questão ideológica mais radical do que a carioca. Então, quando a Asbeia é formada, a gente tem esses 2 movimentos já longe do seu auge. Quer dizer, se a escola carioca termina mais ou menos com Brasília, a escola paulista ela é muito forte durante o final dos anos 50 até meados dos anos 70. Então, nos anos 70 ela já está terminando, né? E a partir daí a gente tem uma espécie de um vazio, não um vazio de produção, mas a gente não consegue identificar o que de fato está acontecendo. Quer dizer, a grande pergunta que os críticos do mundo todo sempre fazem, quer dizer, o que o Brasil produziu depois de Brasília, né? Então, é exatamente nesse período em que a Asbeia existe, que a Asbeia é criada. Exatamente. Agora, você fala nessa, digamos, 2 escolas, né, que havia, mas curiosamente a Asbeia, ou até por isso mesmo, a Asbeia foi criada por pessoas dessas 2 escolas, né? Isso foi a união de alguns escritórios de arquitetos do Rio e de São Paulo, que fez nascer a Associação dos Escritórios de Arquitetura, já que existia e continua existindo a Associação dos Arquitetos, né? Certamente, mas assim, por exemplo, são realmente personagens muito importantes aí, a gente, para colocar nomes aos arquitetos,
A Asbeia foi criada sobretudo por um grupo de 22 escritórios que se reúnem, mas com a liderança de 3 nomes. Acho que eu não vou ser, eu não vou cometer nenhuma injustiça, mas acho que são 3 nomes que são os fundamentais na criação da Asbeia. De um lado, o Maurício Roberto, que era o mais novo entre os sócios, entre os irmãos Roberto, que são realmente uma lenda na arquitetura brasileira. Quer dizer, os outros irmãos dele, já naquela altura, já tinham falecido. E do lado paulista, a gente tinha o Roberto Aflalo, né? E o Alberto Botti. Quer dizer, então, e a gente tem uma coisa curiosa, que eles são realmente personagens importantes, mas eles já de alguma forma tem uma atuação paralela ao que era feito tanto na escola carioca quanto na escola paulista, né? Então, se a gente pegar a produção dos irmãos Roberto, ela não é totalmente conectada aos Kahneman, muito pelo contrário. E se a gente pegar, por outro lado, a produção de Botti e de Aflalo, também não é conectada com o que fazia, por exemplo, o Artigas, que é o grande líder da escola paulista. Há alguma semelhança, às vezes, em forma, em materiais. Por exemplo, a escola paulista a gente sempre associa ao brutalismo, ao uso do concreto armado, às grandes estruturas. Quer dizer, vários dos personagens da Asbeia têm obras com esse teor. Aflalo e Botti incluídos nessa linha. Mas a questão ideológica é muito diferente. A questão ideológica do que pregava o Artigas é uma outra posição do que se pregava tanto o Maurício Roberto, quanto o Aflalo, quanto o Croce. Agora, quanto o Botti. A Asbeia nasceu num momento curioso. Um dos momentos assim, marcantes também do Brasil naquela época. Sim. Em 1973, você ainda vivia no plano econômico o chamado milagre, que depois se viu que não era tão milagre assim, mas de qualquer jeito se vivia o auge do milagre. Ou seja, logo depois, eu acho que foi um pouco antes, nasceu inclusive um pouco depois da crise do petróleo, não é isso? A primeira, mas ainda não tinha explodido. Então ainda tínhamos reflexos do Brasil Grande, da tese do Brasil Grande. Aliás, você é o título do primeiro capítulo. E ao mesmo tempo, você tinha uma questão política muito delicada, quer dizer, um brutal fechamento político. Sim. Esses dois lados tiveram influência na produção da arquitetura brasileira nesse período e pelo menos na primeira fase da produção desses 40 anos? Eu não sei se na produção da arquitetura, mas certamente na criação das Asbeia, sim. Não é? Porque isso é uma coisa muito curiosa. Ontem à noite, durante o lançamento do livro, a festa das Asbeia, comemorando 40 anos, quando o Botti, o discurso que ele fez, me fez pensar numa coisa que eu não tinha pensado. Que é o seguinte, o Botti tinha 43 anos quando criou a Asbeia. Não é? 43 anos para um arquiteto é um arquiteto jovem. É um arquiteto começando um período de amadurecimento. Não é? E ele era o mais jovem dos 3. Não é? Dos 3... do Maurício e do Aflalo. Mas também o mais velho, que é o Maurício, tinha 10 anos a mais do que o Botti. Tinha 53. Ou seja, de uma certa forma, é uma coisa curiosa a gente perceber... É uma nova geração. É uma nova geração. Isso eu não tinha me dado conta. É uma nova geração que está criando a Asbeia, e uma nova geração com que característica? Uma característica muito ativa. Ou seja, com uma característica de liderança, uma característica de liderança empresarial, num certo sentido, né? E de uma certa forma, tem um contexto, no contexto do crescimento econômico do Brasil grande, eles estavam, de uma certa forma, resistindo a, primeiro, projetos vindos de fora do país. Então, ou seja, eles teriam que criar uma associação que resistisse a isso, que junto os arquitetos, os escritórios de arquitetura... Na época vinha muito projeto de fora? Não tinha muito, mas começava a vir. Mas uma outra coisa, um outro aspecto que é muito pouco comentado, e isso eu lembro no livro, que mais do que talvez a entrada de estrangeiros, o que existia eram as grandes empresas de projeto. Empresas do quê? De engenharia, com departamentos de arquitetura. Não é? Então, aí sim, com o Brasil grande, com esse pessoal todo tendo muito projeto, quer dizer,
Era natural que uma associação fosse criada para defender os direitos dos escritórios de arquitetura. Isso é interessante. Não é? Mas aí logo em seguida, e talvez, se não fosse criada naquele momento, em junho de 73, em 74 talvez não tivesse espaço para uma associação. Porque todo mundo estaria preocupado com o seu próprio escritório, porque começa uma crise violenta. Então é um momento de fartura que os arquitetos se reúnem e se organizam para defender os seus direitos, mas no momento de fartura. Talvez em 74 isso já não fosse tão fácil. Agora eu quero lembrar só que o livro é uma edição bilíngue, que vai ser muito útil para a promoção da arquitetura brasileira no exterior, que é um projeto que a Asbeia exerce junto com a Apex Brasil. Sim. Né? Agora, Fernando, nessa primeira década que você chamou aqui no livro de Alvorada do Brasil Grande, qual foi a principal característica dessa década? Tem uma característica para a arquitetura, não do plano político, que nós já falamos, tá? Para a arquitetura, sem dúvida, é um pouco a ressaca do que aconteceu no período passado. Quer dizer, é um pouco da ressaca dos anos 60. A gente ainda tem os arquitetos procurando uma linguagem nova, né? Mas você ainda tem um uso de concreto, por exemplo, armado com muita ênfase, né? Mas você já tem, por exemplo, como esse projeto que usa essas coberturas espaciais, que a gente chama na época, né? Isso era uma novidade, quer dizer, ou seja, a estrutura leve, né? Era uma completa novidade. A gente também tem um outro projeto logo em seguida, aqui, que é um projeto para o Unibanco, feito pelo Roberto Lebe, que usa o mesmo partido. Isso é uma novidade na época, tá? Mas você tem, de alguma forma, ainda um uso frequente das grandes estruturas mais pesadas, mais ligadas ao concreto armado, né? Essa novidade de fazer uma coisa mais leve, isso começa realmente nesse período, na década de 70, mas se você dá uma folheada na produção dos arquitetos associados à Asbeia, não é tão frequente também a estrutura leve, mas você já tem alguns sintomas de que isso está acontecendo, não é? De uma arquitetura que vai pensar a estrutura de uma outra forma, né? Vai pensar os acabamentos de uma outra forma. Isso começa a mudar no começo dos anos 70, realmente. Aí você entrou nos anos 80. Sim. Nos anos 80 nós já estávamos caminhando celeremente para a crise econômica que nos pegou e que acabou, de uma forma ou de outra, pelo menos trazendo a vantagem de a gente ter ido para a abertura política. Né? Sim. Que se eu achei, se não tivesse tido a crise econômica, talvez você não tivesse apressado a abertura política. Isso é uma coisa interessante. Agora, do ponto de vista, você chamou esse período de estagnação econômica e abertura. Sim. Isto foi do ponto de vista, digamos, político-social. É também, e como isso influenciou, ou como foi a arquitetura desses anos 80, a partir dessa visão? Eu acho que com o mesmo reflexo, quer dizer, no fundo, a gente tem que ter a ciência do que a arquitetura nada mais é do que o reflexo do que acontece na sociedade, na questão política, econômica, social, em todos os aspectos, né? Então, quando a gente fala em estagnação econômica, o que aconteceu, né, nessa época é justamente isso. Os escritórios estão sem trabalho, né? Eles têm que ser muito criativos em relação a conseguir efeito sem recursos, não é? Então, isso reflete na arquitetura de alguma forma. E a abertura, no sentido da abertura política que aconteceu no período, quer dizer, com o começo de uma abertura, né, o começo da eleição indireta de Tancredo Neves em 85, também se reflete na arquitetura. Como? Na verdade, se os anos 70 a arquitetura brasileira estava patinando no sentido de olhar para o retrovisor, ver uma produção louvável que aconteceu nos anos 40, 50 e 60 e não saber muito o que fazer com aquilo, os anos 70 é caracterizado por isso. Nos anos 80 vem uma onda pós-moderna. Quer dizer, a onda pós-moderna na arquitetura começa no plano internacional na década de 60. Essas estruturas leves já são um reflexo disso. Certo. Mas assim, chega aqui nos anos 80. Quer dizer, o debate pós-moderno chega no Brasil nos anos 70. Ou seja, como um pouco um grito de liberdade, um grito de abertura. E aí um pouco esse reflexo da arquitetura como reflexo da política, da economia, etc, etc. Aí nós pulamos então para a outra década, os anos 90, de estabilidade e consolidação. Sim. Também isso, para a arquitetura brasileira, foi realmente os anos de estabilidade e consolidação de uma mudança,
na economia brasileira principalmente. E a gente não está fazendo os paralelos até mesmo com a própria organização da ASBEA. Certo. Mas também isso acontece, e isso é muito claro, quer dizer, no fundo, nos anos 90, primeiro falando sobre a ASBEA, depois falando sobre a arquitetura brasileira, nos anos 90 é um período onde a ASBEA realmente se estabelece, né? Se estabelece tal como ela é hoje, ou seja, como uma organização que vai crescendo, ela não para de crescer em todo momento, ela vai crescendo, 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 mas ela se organiza efetivamente nos anos 90. Ela se organiza com a presidência do Musa, Edson Musa, um carioca, que dá as bases do que a gente tem hoje na ASBEA, que é o relacionamento entre arquitetos e a indústria da construção civil de alguma maneira. E como isso é criado, quer dizer, como isso é feito através de workshops, através de seminários, na época de happy hours, etc, etc. Então, na verdade, é isso, é uma estabilização e depois uma consolidação daquilo que acontece. No plano da arquitetura, o que acontece nos anos 90, de alguma forma também reflete isso, ou seja, há uma estabilidade, quer dizer, já não há a instabilidade do pós-moderno, quer dizer, o Brasil, de uma forma geral, o Brasil e o mundo voltam, de alguma maneira, ao modernismo, quer dizer, olha para trás e, de fato, a gente percebe que a gente nunca saiu dele. Não é? Então, algumas exposições realizadas nos anos 2000 já, elas colocam, exposições de arquitetura, colocam essa questão de uma forma muito clara. Né? Tem uma exposição em Paris sobre arquitetura moderna, nos anos 2000, que o título da exposição era Ainda Moderno? Com uma interrogação. E que, de fato, o Brasil, em arquitetura, não é que ele não consegue superar o modernismo, mas as questões que estavam lá atrás no modernismo ainda são pertinentes para a situação brasileira. Então, quer dizer, no fundo, há uma certa continuidade desse discurso moderno. E nos anos 90 é o início de uma consolidação de um pensamento urbano em arquitetura. Quer dizer, no fundo, a pauta urbana começa a entrar não só em relação aos urbanismos, em relação aos planos diretores, nos assuntos realmente que envolvem o urbanismo, mas, sobretudo, na maneira como são desenhados os edifícios. Estou dizendo já com uma visão? Já com uma visão da valorização do espaço público, do aumento da calçada, da generosidade do edifício para com a cidade. Isso é importante, que começa a acontecer nos anos 90 e começa a acontecer muito como reflexo do que aconteceu em Barcelona. Isso é incrível. Isso você falou bem. Então houve uma influência externa neste caso. Agora, nesses 3 anos, nesses 70, 80 e 90, sim. A arquitetura brasileira estava muito insulada, né? Ela recebia mais influências do que influenciava, porque ela teve uma época, um pouco ou quase tudo por Niemeyer, mas de qualquer forma, que ela tinha alguma influência externa de grande visibilidade. E nesse período, está muito voltada para dentro, ela teve alguma visibilidade? Não, ela é voltada para dentro, mas ela consegue, de alguma forma, absorver o que está acontecendo fora, mas ela não consegue repercutir. Exato. Isso de fato, acontece muito pouco. Então, nos anos 70, como eu disse, quer dizer, aquela influência daqueles materiais leves, isso é uma influência externa. O pós-modernismo nos anos 80 também é uma influência externa. O redescobrimento da cidade nos anos 90 e até do próprio modernismo também é uma influência externa. Mas assim, nos anos 90 começa, quer dizer, no fundo a gente tem algum tipo de repercussão externa do que acontece aqui, começa a aparecer alguma repercussão, mas aí também ligado a personagens individuais e também de uma certa forma já com idade muito avançada. Não é uma nova geração que está sendo descoberta, é uma velha geração que está sendo descoberta. Né? Então, uma coisa curiosa, por exemplo, porque aquilo tudo da escola paulista que acontecia lá atrás, sobretudo Artigas, era completamente desconhecido do mundo arquitetônico internacional. Né? E um reflexo disso, que vem a ser o Paulo Mendes da Rocha, por exemplo, passa a ser redescoberto nos anos 90 pelas obras potentes que ele ainda fazia, né, como o Museu da Escultura, por exemplo. Né? Então, os críticos internacionais, eles chegavam no Brasil, isso tem uma frase clássica de um crítico, quando ele entra no edifício da FAO, já no final dos anos 90, acompanhado com outro crítico brasileiro,
ele olha para o crítico brasileiro e pergunta: como vocês conseguiram esconder isso durante tanto tempo? Então é uma coisa curiosa, mas isso, quer dizer, isso só se consolida nos anos 2000 com um prêmio Pritzker para o Paulo Mendes da Rocha, e também a gente não pode esquecer dos anos 90, quer dizer, com uma força muito grande, com uma arquitetura da Lina Bobardi vista lá fora. Então, quer dizer, são personagens já com idade avançada, que são descobertos pelo mundo, que talvez aí atrás perguntando o que o Brasil estava fazendo, que descobrem esses personagens grandiosos. Agora, colocando essa observação para hoje, depois nós voltamos, é possível também que alguns críticos possam dizer isso em relação ao que se produziu, né? Que ainda a inserção da arquitetura brasileira externamente, a sua visibilidade ainda é pequena. Né? Melhorou, né? De fato, melhorou. De fato, mas nos últimos anos a gente tem uma repercussão maior. Uma outra coisa curiosa que o Fernando Lara, que é um professor brasileiro de arquitetura que mora no Texas, é professor em Houston, em Austin, desculpa, ele tem um estudo que ele compara as publicações internacionais de arquitetura, as revistas, o que estão publicando. Então, anos 40, 50 e 60, o que publicavam a respeito do Brasil nessa época e o que se publica agora. E ele chega à conclusão que se publica agora muito mais, né? Mas ele faz uma ressalva que, na verdade, talvez publique mais, porque tem muito mais revistas, primeiro, e em segundo lugar, quer dizer, que repercussão é essa? Né? Ou seja, que qualidade de repercussão é essa? Né? No fundo, a gente tem aquela arquitetura dos anos 50 e 60 com o auge de Brasília, que ninguém deixou de prestar atenção nisso no mundo. Né? Então, era uma coisa muito forte. Né? Então, por mais que talvez a notícia tenha se divulgado menos, mas com muito mais qualidade, com muito mais impacto. Esse que é o ponto. Né? E hoje em dia não, é uma coisa mais fragmentada, mas a gente tem muita publicação, quer dizer, há de fato um interesse muito grande agora, na produção brasileira agora, sobretudo por causa, talvez, potencializada por dois motivos. Primeiro, os grandes eventos. Quer dizer, o mundo da área, da construção civil e da arquitetura se pergunta o que o Brasil está fazendo. Quer dizer, o Rio de Janeiro vai se transformar? Os estádios têm realmente qualidade? Essa é a pergunta dos críticos internacionais. E, por outro lado, uma outra coisa curiosa que a gente não comentou, mas a morte do Niemeyer também é um motivo de interesse. Ou seja, bom, agora o palco está vazio. Né? Quem vai assumir? Porque não existe vácuo de poder, né? Não existe vácuo de poder, quer dizer, existia um poder estabelecido e, de repente, bom, se ele era a figura mais importante da arquitetura, bom, quem é agora? Né? Então, tem um pouco essas duas situações que trazem interesse. Agora, Fernando, ano 2000, sim. Os anos 00, aqui. Mudança e crescimento, esse é o título que você deu, e qual foi a marca desse período para a arquitetura? Bom, nesse período, quer dizer, de fato, aqui há realmente esse mudança e crescimento, isso também influi, é uma mudança e crescimento, obviamente, no plano político e econômico, mas também chega ao plano arquitetônico. De fato, toda essa geração que está produzindo agora, até mesmo a geração mais antiga, como a do Bot, por exemplo, eu acho que havia até se esquecido, porque a gente tem que imaginar que o Bot realmente entrou na crise do petróleo com 43 anos. Ou seja, dos 43 anos até os 75, a produção que o Bot fez, eu estou dando um exemplo do Bot para a gente personalizar um pouco a história, mas a produção que ele fez foi sobrevivendo às crises econômicas. Né? Então, só a partir de meados do governo Lula, quer dizer, que o mundo começa a dizer que o Brasil estava crescendo, a gente demora um pouco a acreditar, quer dizer, o brasileiro demora a acreditar, e os escritórios passam a produzir muito mais, os escritórios crescem de tamanho, crescem a produção, quer dizer, no fundo a gente tem realmente uma produção latente que ela é realizada como nunca, ninguém tinha essa memória do que era um país em crescimento. Né? Então, de fato, há muito trabalho. Os escritórios, eles realmente passam os escritórios grandes, se tinham 30 arquitetos, passam a ter 100, 120, 130, quer dizer, aumenta exponencialmente. Não? Isso se expressa também numa certa grandiosidade da obra, ou não? Ou pelo menos
Não sei se grandiosidade, mas certamente em tecnologia. Quer dizer, a obra muda de patamar. Não é? No fundo, assim, há mais dinheiro para fazer a obra. Mas são edifícios, muitos edifícios mais imponentes. Sim, mais imponente, assim, mas... como o leigo diria, né, na escala. A escala muda. A escala fundamentalmente muda. Quer dizer, no fundo, o Senu, que é um projeto feito pelo BOT de novo, quer dizer, é um complexo de 200 mil metros quadrados. Em São Paulo nunca havia sido construído um complexo de 200 mil metros quadrados. Né? Então, quer dizer, muda a escala, e aí não só a escala, mas a tecnologia. Para, novamente, citar o mesmo prédio, mas ali tem uma tecnologia empregada em vários aspectos da construção civil, desde do concreto armado, a maneira como é feito, até os acabamentos, a maneira como é feita, colocada a pedra, a maneira como são feitos os vidros. Quer dizer, há uma mudança tecnológica em curso. E os arquitetos absorvem isso rapidamente, quer dizer, havia um talento latente que é colocado para fora, não é? Agora, vamos falar dessa questão que você tocou antes. Eu quero voltar na questão da tecnologia, mas antes vamos completar esses anos agora, no terceiro dessa nova década, que você classificou como... Desafios do futuro. Desafios do futuro. Aqui há vários desafios, né, na verdade, no fundo, em todos os planos. De novo, no plano econômico e político, o desafio, na verdade, desse fim, não no fim da estabilidade política e econômica, não é isso, né? Mas, de alguma forma, a gente tem os dois personagens que deram essa estabilidade, que é Fernando Henrique Cardoso e depois Lula, fora do cenário, quer dizer, ou pelo menos nos bastidores do que estava acontecendo, né? Há um personagem novo, que é Dilma Rousseff, e a gente não sabe muito bem o que acontece daqui para frente. Quer dizer, há esses desafios, o que acontece com o nosso futuro. No plano arquitetônico, da mesma forma, quer dizer, é aquela pergunta que eu disse que o mundo se faz. Que respostas que a gente vai dar em breve, né, diante de Copa do Mundo e de Olimpíadas? Ou seja, isso é um desafio que a gente ainda não tem muita ciência de como a gente vai... a gente está preparando a festa sem saber qual vai ser o resultado. Né? E, no fundo, o resultado é um pouco arquitetônico também. No fundo, é um desafio urbanístico e arquitetônico. Né? Agora, nesses anos que nós estamos falando agora, se radicalizou uma posição, você chamou a atenção dela, que foi a arquitetura tem uma visão mais urbanística, está havendo uma radicalização. E uma outra radicalização, que é os desafios de uma produção social. Sim, nos dois aspectos, certamente a gente tem avanços nas duas áreas, mas de uma certa forma ainda com uma certa lentidão. A gente tem esse entendimento talvez esse ano, em 2013, justamente no mês que a Asbeia fez 40 anos, com as manifestações que a gente assistiu nas ruas do Brasil todo, né? E uma das pautas, talvez a principal, né, e pelo menos o detonador, foi o transporte público, né? Quer dizer, a qualidade da infraestrutura que a gente está criando. Né? Eu acho que isso para a arquitetura é muito bom, isso para o urbanismo é muito bom, ou seja, aquilo que os arquitetos lutam e brigam desde sempre passa a ser, pela própria inoperância da sociedade que não conseguiu dar respostas a isso, passa a ser uma necessidade. Ou seja, não é que os arquitetos e os urbanistas, desde sempre, não soubessem responder às questões urbanísticas. Né? É que talvez isso estivesse em sintonia com a questão política. Né? Então, a sociedade vai às ruas clamando por uma qualidade de transporte, clamando por uma qualidade de infraestrutura. Eu acho isso um dado muito positivo para o plano. Mas é um desafio. É um desafio de como fazer isso. Para a Asbeia, que reúne os escritórios, e para os escritórios. Como se articular, né? Como, no fundo, colocar isso... Quer dizer, isso está em pauta. Ser mais um ente participativo. Isso, como se propor, né? No fundo é um pouco o que a Asbeia está fazendo, de fato. E tendo um plano diretor, discutindo colocando diretamente. As questões que afligem os escritórios que trabalham com a cidade, onde os pontos que ela percebe que tem problemas e tal. Então, assim, há de uma certa forma, isso a gente não pode negar também, desde a Constituição dos anos de 88, há de uma certa forma uma participação
popular muito maior do que existia no passado, né? Então a gente tem que saber lidar com isso e ter instrumentos e técnicas para lidar com isso, né? Então o Nabil estava comentando aqui nesse programa semana passada da diferença entre o último plano diretor e o plano diretor atual, de que ele enxergava 3 agentes no passado e agora tem uma série de agentes que estão trabalhando, né, que estão se envolvendo e no fundo a ASBEA tem um papel e ela não pode deixar de cumprir. Também é o desafio. Né? Claro, é um desafio, não deixa de ser um desafio, né? Agora, Fernando, íamos falar em tecnologia, exatamente isso. Como tem sido, ou foi nessas décadas, a absorção da tecnologia, das novas tecnologias pela arquitetura brasileira e a criação internamente de inovações. Demoramos a adaptar-nos, por exemplo, a novos materiais, a novas tecnologias, ou eles entram rapidamente, quando vêm de fora, entram rapidamente na nossa produção e nosso modelo de inovação, fora o design. Não, eles entram muito lentamente. Não tenha dúvida que os novos materiais e as novas técnicas, elas entram lentamente por uma série de questões. A primeira delas, talvez, no passado, principalmente, era uma questão de financeira, né? Uma questão de dinheiro, uma questão de recursos, o quanto de recursos a gente tem disponível para a construção civil. Então, de fato, a arquitetura brasileira, durante quase toda a sua existência, ela foi pautada por um emprego de materiais pela criatividade, pelo uso, né, criativo de materiais muito simples, né? Se a gente olhar a obra do Niemeyer, nada mais é do que isso, quer dizer, o uso do concreto armado com a mão de obra barata e simples, a gente dominava aquela técnica e fazia aquilo com graça, não é? E de uma certa forma, essa é a pauta, e sempre foi a pauta da arquitetura brasileira, porque a gente não tinha recursos. Os caixilhos, por exemplo, para entrar num tema mais caro assim, ao telespectador, ao que a gente consegue enxergar de um edifício comercial, por exemplo, se a gente nota o que acontece com a caixilharia, com as janelas dos prédios de escritório nos Estados Unidos ou na Europa, ano a ano, e o que acontece aqui, assim, a gente demora muito a absorver as técnicas novas por dinheiro. Nos últimos anos, não. Nos últimos anos, isso vem um pouco mais rápido e é absorvido, quer dizer, a técnica é absorvida. E essa técnica, ela demora, às vezes, também, porque começa no projeto, não é? E, às vezes, o projeto não está, quer dizer, o projetista, o arquiteto, né? Às vezes, não está muito preocupado com aquela técnica nova, porque ele sabe que aquilo vai dar um certo problema, porque quem propõe tem que resolver, não é? Então, como propor adequando, né? Como propor quando você não domina aquela técnica é uma coisa muito difícil, né? Mas, de certa forma, os arquitetos do Brasil sempre, os bons, eu estou dizendo assim, a elite arquitetônica do Brasil, sempre se pautou por tentar colocar em pauta as novas tecnologias, porque também estava observando, como bom observador daquilo que acontece fora do Brasil, gostaria de usar aquilo, quer dizer, gostaria de usar aquele tipo de caixilha, gostaria de usar aquele tipo de ar-condicionado, gostaria de usar aquele tipo de instalações, né? Então, mas demora um pouco, quer dizer, é uma coisa um pouco lenta, mas com o dinheiro, com o crescimento econômico do Brasil, isso está diminuindo. Mas ainda a construção civil brasileira não é como a japonesa, a alemã ou a americana, quer dizer, com um grau de industrialização altíssimo, né? Quer dizer, no fundo, se você entra numa obra no Japão, parece que você está entrando num hospital, quer dizer, os operários eles estão vestidos de uma maneira tal que você não acredita que aquilo existe, né? Em termos de inovação interna, uso e avanço com novos materiais, esses 40 anos mostraram essa capacidade brasileira? Eu acho não é ver o que se faz, inovar para que se faça lá. Eu acho que sim, e na verdade, talvez essa é um pouco a pauta do Brasil, e talvez por isso que a gente não tenha repercutido muito no mundo, porque a gente está fazendo com menos recurso. Então, como o mundo desenvolvido já tem um olhar mais enriquecido sobre o que está sendo feito, ele já olha aquilo com certo desprezo. Mas, de uma certa forma, a gente sempre se pautou por fazer muito com pouco, né? Isso, sobretudo, é uma virtude. Não é, no fundo, você fazer muito com muito não é qualidade alguma, né? Quer dizer, só você está cumprindo realmente uma etapa. Agora, fazer muito com pouco
realmente é uma característica e, na verdade, é uma sobrevivência que o arquiteto brasileiro teve que fazer nos últimos 500 anos. Fernando, uma outra questão, observando essas 4 décadas, digamos, a evolução, chamemos de evolução, ela foi igual em todo tipo de projeto? Houve disparidades? Eu diria, por exemplo, o seguinte, até nos anos 60, a arquitetura brasileira de maior visibilidade, e que também, digamos, era mais criativa, não só pelo Niemeyer, era, digamos, a arquitetura pública. Até porque o governo sempre teve muito dinheiro para pagar. Então, ela evoluiu muito mais do que, me pareceram, os outros setores. E agora, comparando a arquitetura pública com a arquitetura privada, e depois dentro da arquitetura privada, os vários aspectos, a arquitetura comercial, a arquitetura para a cultura, a arquitetura para residencial, houve uma evolução igual ou algum setor, alguma dessas áreas se destacou nesse período? De fato, a evolução não é igual, porque cada setor, né, cada área, cada tipo de projeto, ele tem a sua dinâmica própria, né? Ele corre a sua dinâmica própria. Mas só para não deixar passar, na verdade, o que evolui lá atrás com o Niemeyer não é nem não chamaria de arquitetura pública, são arquiteturas institucionais de palácios, que é diferente. Quer dizer, no fundo, o que seria público, talvez que fosse as escolas públicas, né? Não, eu falo o nome de pública que eu digo assim, governamental. Institucional governamental, né? Institucional governamental. Mas no fundo, assim, a arquitetura pública que talvez desse orgulho ao país, hoje em dia, que seria as escolas públicas, né, os hospitais públicos, isso de fato não evolui nos anos 50, 60 e 70, né? Mas, enfim, para responder sua pergunta mais claramente, eu acho que em alguns, a gente consegue ver, por exemplo, em alguns momentos não há demanda por algum tipo de projeto. Então, ele não evolui. Né? Um exemplo fácil de entender, por exemplo, os estádios. Né? Desde os anos 60, o Brasil não construía estádios importantes e grandiosos. O que aconteceu? A gente não evoluiu nesse sentido. Quer dizer, ainda que você tenha talentosos arquitetos trabalhando nesses tempos, eles não têm demanda, eles não têm trabalho. Né? Então, no momento onde aparece a Copa do Mundo, o Brasil tem uma certa fragilidade no ponto de vista de projeto, porque não evoluiu naquele sentido. Né? Então, outras áreas nesse período, por exemplo, há uma demanda nova, os museus, por exemplo. Então, a gente ficou 45 anos sem construir museu. De repente, a gente tem uma série de novos museus que é uma demanda nova. Outro ponto, as adaptações de edifícios antigos, né, como acontece no Sesc Pompeia, como acontece na Sala São Paulo, que é um grande exemplo. Né? Eu estava vendo aqui também a Cinemateca. Cinemateca, do mesmo arquiteto, do Nelson Dupré, associado da Asbeia. Isso não existia no passado, é uma demanda nova. Existia no passado muito pontual. Passa a ser uma demanda nova da sociedade, a adaptação dos edifícios. Né? Outros programas que não são exatamente novos, mas eles crescem muito, eles ganham muito destaque. Os interiores, né? Quer dizer, a arquitetura de interiores, não só residencial, mas sobretudo comercial. Né? Ou seja, os escritórios passam a ser mais sofisticados, passam a ter arquitetos que só desenvolvem praticamente esse tipo de serviço. Então você tem algumas áreas que claramente isso se desenvolve com mais clareza, mas em outras há um desenvolvimento mais lento, mais paulatino. Você tem programas que são realmente novos, programas que estacionam, programas, sabe? Então, há uma dinâmica própria da sociedade que, de repente, vai pautar a arquitetura. Né? Eu vou arriscar uma pergunta. Você falou bem, as escolas não evoluem, as construções, os hospitais não evoluem. Agora, isso é praticamente público. Você tem um outro hospital privado e tal, mas é praticamente público. Isso seria um sinal de que o setor público não dá uma importância, digamos, arquitetônica e estética a esse tipo de coisa, porque ele aceita qualquer obra, quer dizer, sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. Essa é uma pergunta que fica, porque na verdade ela, até pouco tempo atrás, os projetos públicos eram escolhidos por licitação que só estava em curso, só estava em jogo o preço. Ou seja, como é que você pode contratar o projeto mais barato? Isso é um problema. Né? Então, aonde você percebe a evolução da arquitetura pública em escolas, em hospitais, em habitação social, é onde isso foi deixado de lado e o gestor público
vendo a arquitetura como importância, fala, não, aqui na minha secretaria a gente vai fazer bons projetos. Ou seja, há uma ação política efetiva, isolada, que elege a arquitetura como uma coisa prioritária e faz, de fato, bons projetos. Como aconteceu recentemente com a Elizabeth França, na frente à Secretaria da Habitação em São Paulo, como aconteceu com a FDE, que é quem cuida das escolas públicas do Estado de São Paulo, há pouco tempo atrás, com uma série de projetos bastante interessantes. Olha, Fernando, nosso programa está chegando ao fim, né? Felizmente já recebemos esse aviso. Eu quero só lembrar que o Fernando é arquiteto, é jornalista e é editor. Ele edita livros, não é, Fernando? Pela editora Monolito. E foi quem preparou esse livro da ASBEA, que nós comentamos hoje, um livro sobre arquitetura, 40 anos de arquitetura brasileira. O livro também já está à venda, né? Está chegando nas livrarias, não é isso? O livro está chegando nas livrarias. Nesse período agora do Natal, as livrarias estão muito cheias. Provavelmente eles devem chegar em cima da hora do Natal, porque elas estão recebendo com muita dificuldade isso, mas enfim, logo no começo do ano vai estar em todas as livrarias. E para quem quiser comprar agora, ela já está disponível no site da editora, editoramonolito.com.br, e a gente entrega isso pelo correio para quem quiser, ainda dá para ser um presente de Natal. Tá ok, obrigado, Fernando Serapião. Nós chegamos ao fim de mais um Sintonia Urbana, seu programa de qualidade de vida urbana, uma promoção da ASBEA e da OutV. Voltamos na próxima sexta-feira, sempre às 13 horas. Boa tarde e obrigado.